Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. E o tema de hoje é sobre resíduos quadráticos. Aqui está algumas definições que nós precisamos saber sobre os resíduos quadráticos. Então eu tenho que resíduo quadrático é dado da seguinte forma: x ao quadrado congruente a A módulo P, onde esse P é um primo ímpar e o MDC entre esse A e esse P vai ser igual a 1, ou seja, o A e o P são primos entre si. Esse A ele pertence aos inteiros e não é divisível por P, ou seja, P não divide A não é divisível por P e A não é múltiplo de P, tá? Então, para a gente simplificar, o que a gente pode perceber? Que x ao quadrado congruente a módulo P, o que acontece? Esse P é um primo ímpar, correto? O A e o P, eles são primos entre si. Então, o MDC de A e de P vai ser igual a 1. E esse A aqui, pessoal, ele não é divisível por P, ou seja, ele não é um múltiplo de P, correto? Bom, tem aqui uma observação. Caso a congruência ela tenha solução x1, logo menos x1 também será uma solução. O que eu quero dizer aqui, pessoal? É porque é o seguinte: se eu tenho esse resíduo quadrático aqui, o que quer dizer? Que eu sempre vou ter duas respostas incongruentes para ele, tá? Então, olha só o que diz aqui embaixo. Podemos dizer que x ao quadrado congruente a módulo P e o MDC de A e P foi igual a 1, caso, ao resolver isso daqui, eu percebo que tem solução, o que vai acontecer? Eu posso dizer que A é um resíduo quadrático do módulo P. Caso não tenha solução, esse A não é um resíduo quadrático módulo P. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que 3 ao quadrado é congruente a 1 módulo 8. O que vai acontecer? Será se esse 1 é um resíduo quadrado de 8? Como que eu vou saber? Bom, 3 ao quadrado não é 9? 9 que divide para 8, 9 que divide para 8. Vai dar 1 vezes 8, 8, para 9 sobre 1. Então, você percebe que quando eu pego esse 3 ao quadrado e divido para 8, sobrou o resto 1. Então, o que quer dizer? Que esse 1 aqui, ele é um resíduo quadrático de módulo 8. Olha outro exemplo. Se eu pego 4 elevado ao quadrado, congruente a 2, módulo 7. E eu pergunto para vocês, o 2, ele é um resíduo quadrático do módulo 7? Bom, vamos ver se realmente é. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Então, 16 que divide para 7. Então, se 16 dividir para 7 sobrar resto 2, esse 2 será um resíduo quadrático módulo 7. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 16 faltam 2. Então, realmente, o 4 aqui, esse 2, ele é um resíduo quadrático de quem? De 7, porque 4 elevado ao quadrado, ao dividir por 7, ele sobra resto 2. Tudo bem? Compreendido? Então, vamos fazer um exemplo. O exemplo 1, ele diz o seguinte: achar todos os resíduos quadráticos módulo 13. Vamos observar, pessoal, a seguinte maneira. O que ele quer dizer? Quer que eu ache todos os resíduos quadráticos de módulo 13. Vocês lembram, nas matérias anteriores, que nós percebemos o quê? Se eu vou dividir por 13, eu posso ter resto 1, eu posso ter resto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Concorda comigo? Porque, pessoal, se nós lembrarmos, o meu conjunto de restos, ele vai ser quem? 1, 2, 3, até P menos 1. Isso aqui é a quantidade total de restos que eu tenho para esse módulo 13. Certo? Só que eu quero achar todos os resíduos quadráticos desse módulo 13. Para isso, a primeiro momento, vamos fazer da forma mais extensa. Então, o que vai acontecer? Vamos testar aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte: 1 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 13. Bom, pessoal, como 1 ao quadrado é 1 e esse 1 é menor do que o módulo 13, então, consequentemente, esse 1 vai ser congruente a ele mesmo. Tudo bem? Vamos tentar o 2. 2 ao quadrado congruente a quem? Módulo 13. Bom, 2 ao quadrado é quem? É 4. Como esse número aqui ele é menor do que o módulo, então ele vai ser congruente a ele mesmo. Porque se a gente recordar bem, pessoal, quando esse número aqui ele é menor do que o módulo, significa que ele vai ser congruente a ele mesmo. Então, 3 ao quadrado vai ser congruente. 3 ao quadrado é 9. Então, vai ser congruente a 9 módulo 13. Se eu pegar o 4 ao quadrado, ele vai ser congruente a quem? Módulo 13. Então, eu posso observar o seguinte: 4 ao quadrado é 16. 16 que divide para 13 vai sobrar resto quanto? Resto 3. 5 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 13. Bom, 5 ao quadrado vai dar 25. 25 que divide para 13 sobra resto 12. 6 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 13. 6 ao quadrado vai dar 36, vai sobrar resto 10. Perfeito. Então, eu vou ter que fazer aqui, pessoal, até o meu 12. Então, agora eu vou para o 7 e vou fazer algumas observações. Então, eu tenho aqui, ó, 7 ao quadrado, ele vai ser congruente a quem? Módulo 13. 7 ao quadrado é 49, vai ser congruente a quem? A 10. Quando eu pegar o 8 ao quadrado, ele vai ser congruente a quem? A 12. Módulo 13, porque 8 ao quadrado, 64 que divide para 13, sobra resto 12. 9 ao quadrado vai ser congruente a 3, módulo 13. 10 ao quadrado, ele vai ser congruente a 9, módulo 13. O 11 ao quadrado, ele vai ser congruente a 4, módulo 13. E o último, que é o 12 ao quadrado, ele vai ser congruente a quem? A 1, módulo 13. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu achei todos, né, os resíduos... Eu quero achar todos os resíduos quadráticos módulo 13. Então, o que você vai observar? Vou observar o seguinte: vou chamar de A' o conjunto reduzidos de restos módulo 13. Então, ou seja, quem é que são os meus resíduos quadráticos módulo 13? Observe o seguinte: eu tenho 1, 4, 9, 3, 12 e 10. Tudo bem? Quando eu fui para o 7, ele já começou a repetir de forma decrescente, né? Do último para o primeiro. 10, 12, 3, 9, 4 e 1. Então, o que acontece, pessoal? Somente os 6 primeiros vai ser os meus resíduos quadráticos módulo 13. Porque os 6 últimos é a repetição dos meus 6 primeiros. Então, quem são os resíduos quadráticos módulo 13? Vai ser o meu 1, o 3, o 4, o 10, aliás, né? Desculpa, o 4, aí vem o 9, o 10 e o 12. Ok? Então, esses aqui são o quê? São os meus resíduos quadráticos módulo 13. Então, o que é que você observa? Percebe que eu fiz uma coluna com 6 e uma coluna com 6?
e onde os 6 primeiros são os meus resíduos quadráticos, correto? Porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os 6 primeiros são meus resíduos quadráticos, né? E os 6 últimos são repetição dos seus 6 primeiros. Então, se eu for observar aqui, eu tenho que o 1, o 3, o 4, o 9, o 10 e o 12 são resíduos quadráticos do módulo 13. Então, o que eu posso observar, pessoal? Eu posso observar o seguinte, por exemplo, você concorda que o meu resultado foi o quê? 13, que é o módulo, menos 1, dividido por 2, que deu quanto? 13 menos 1 dá 12, que divide para 2 vai dar 6. Então, o que ele quer dizer? Que os 6 primeiros restos aqui, ó, vão estar justamente o que? Os meus resíduos quadráticos. Então, esses 6 primeiros aqui, eu posso dizer que são meus resíduos quadráticos. E os meus 6 últimos não são resíduos quadráticos. Então, esses 6 primeiros são resíduos quadráticos. Resíduos quadráticos, correto? Consequentemente, o restante não será resíduo quadrático. Agora, o que eu quero que você observe? Quero que você observe o seguinte, quem que é esse 13? Não é o módulo? Então, eu não chamo ele de P, então eu posso dizer que P menos 1 dividido por 2, eu vou ter os meus resíduos quadráticos dos 6 primeiros. Consegue compreender, pessoal? Bom, então beleza. Só que é claro, pessoal, existem algumas formas mais fáceis de fazer. Vamos fazer o exemplo 2. No meu exemplo 2, ele fala, encontre o valor de x para x ao quadrado congruente a 2 módulo 7. Então, o que eu quero saber, pessoal? Eu quero achar quem que é o número que é elevado ao quadrado, vai sobrar resto 2 na divisão 7. Observe o seguinte, se eu pego o MDC de 2 e 7... ele vai ser o quê? Vai ser igual a 1. Então, consequentemente, são primos entre si. Porque isso que eu estou aplicando, pessoal, vai ser aplicado justamente o quê? Esse P7 tem que ser um primo ímpar, correto? Esse 2 tem que pertencer aos inteiros e não pode ser divisível por P. É isso que dá por definição. Então, vamos fazer igual fizemos no exemplo 1. Então, se eu tenho o módulo 7, o meu conjunto de restos, que eu vou chamar de A, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? Elevar todos eles ao quadrado e descobrir quem são todos os resíduos quadrados do módulo 7. Então, eu percebo o seguinte, 1 ao quadrado vai ser congruente a ele mesmo, módulo 7. Por quê? 1 ao quadrado é menor do que o módulo. Então, ele é congruente a ele mesmo. 2 ao quadrado, ele vai ser congruente a 4, módulo 7. Porque 2 ao quadrado é menor do que o módulo. Então, vai ser congruente a ele mesmo. 3 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 7. 3 ao quadrado é 9. Para 7 faltam 2. Então, 3 ao quadrado ele vai ser congruente a 2, módulo 7. Consequentemente, agora, eu vou fazer o quê? O 4, né? 4 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 7. Quanto que é 4 ao quadrado, pessoal? 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 7 é 14. A câmera balançou aí, né? Foi terremoto. 4 ao quadrado é 16, né? 2 vezes 7 é 14. 14 para 16 faltam 2. Começou a repetir, né? Então, o próximo vai ser 4, o próximo vai ser 1. Então, eu tenho que 5 ao quadrado, ele vai ser congruente a quem? A 4, módulo 7. Por quê? 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 7 é 21. 21 para 25 faltam 4. Perfeito. E que 6 ao quadrado, ele vai ser congruente a quem?
a 1 módulo 7. Então, notamos o que, pessoal? 6 ao quadrado vale quanto? 36. 5 vezes 7, 35. Para 36, sobra resto 1. Então, o que eu posso observar aqui? Quem são todos os meus resíduos quadrados módulo 7? Somente os 3 primeiros. Professor, mas por quê? Porque a gente vai lembrar lá o seguinte, né? P menos 1 que divide por 2. Quem que é o meu P? É o 7. Menos 1 que divide por 2 vai ser igual ao quê? A 3. Então, os meus resíduos quadráticos vai estar nos meus 3 primeiros números. Então, quem são eles? Vai ser 1, 2 e 4. Só que não é isso que ele quer. Ele pergunta quem é o valor de x que é elevado ao quadrado e sobra resto 2, módulo 7. Vamos observar? Olha só, quem é que sobra resto 2? Esse aqui e esse aqui, concorda? Então, consequentemente, eu tenho que x ele pode ser igual a quem? A resposta é o 3. Ou o meu x pode ser igual a quanto? A 4. Concorda? Por quê, pessoal? Consequentemente, eu observei que essa congruência aqui, ela tem solução. Então, se ela tem solução, consequentemente, ela vai ter o quê? Duas respostas incongruentes. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos fazer o próximo exemplo. Nesse exemplo 3, ele quer que eu determine se 13 é resíduo quadrático módulo 17. Então, pessoal, eu vou fazer essa averiguação. Então, o que tem que acontecer? Para que 13 seja resíduo quadrado módulo 17, eu preciso achar um x ao quadrado que seja congruente a 13 módulo 17. Beleza? Então, o que eu percebo? Professor, então quer dizer que eu vou ter que fazer do 1 ao 16 para descobrir se eu tenho o resto 3 da divisão? Pessoal, vamos pensar o seguinte. O que vai acontecer aqui? Eu vou usar aqui P menos 1 que divide para 2. P é o módulo. Quem é o meu módulo? 17. Então, 17 menos 1 que divide para 2. 17 menos 1 vai dar quanto? 16, que divide para 2 vai dar 8. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Se tiver solução essa congruência, consequentemente, esse resto vai estar entre 1 e 8. Ok? Bom, então, pessoal, a gente vai observar o seguinte. Se eu pegar o número 1, 2, 3 e 4 e elevar eles ao quadrado, o que vai acontecer? Eles serão congruentes a ele mesmo, módulo 17. Porque pensa comigo, 1 ao quadrado é 1, é menor que 17, então 1 congruente a 1. Vamos fazer aqui para ficar melhor. Então, 1 ao quadrado vai ser congruente a 1, módulo 17. 2 ao quadrado vai ser congruente a 4, módulo 17. 3 ao quadrado vai ser congruente a 9, módulo 17. E 4 ao quadrado vai ser congruente a 16, módulo 17. Por quê, pessoal? Porque todos esses aqui, são menores do que o módulo. Se são menores que o módulo, ele vai ser congruente a ele mesmo. Agora, eu vou fazer o restante aqui, 5 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 17. Então, vamos pensar o seguinte, 5 ao quadrado é 25. 17 para 25, sobra resto 8, né? Concorda? Vamos pegar agora o 6. 6 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 17. Então, o 6 ao quadrado, ele vai ser 36, não é? Dividido
para módulo 17. Nesse caso, a divisão vai sobrar resto quanto? Vai dar por 2, que dá 34. 34 menos 36, sobra resto 2. Perfeito. Agora eu vou ver o 7. 7 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 17. Então, o que acontece? 7 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 17. 7 ao quadrado vai dar 49. 49 que divide para 17. Vai dar 51. 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Passa, então vai ser o 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 9 dia 4 fica 5, vai dar? Sobra resto quanto? Sobra resto 15. E o meu 8 ao quadrado vai ser congruente a quem? Módulo 17. Então, eu vou ter 64. 64 que divide para 17, eu vou ter 3 vezes 7, 21, sobe 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 4 tira 1, fica 3, sobra resto 13. Concorda? Então, observe aqui, ó. Como eu achei o meu resultado. Lembra aqui, olha só, os meus 8 primeiros eu vou ter o meu resultado. Então, o que acontece? Eu achei, não achei? Então, quem que é o valor de x que dividido por 17, que sobra 13? Vai ser 8. Então, eu tenho que x vai ser igual a 8. Ou também tenho que, olha só, se eu pego o meu próximo aqui e faço o seguinte, 9 ao quadrado, ele também vai ser congruente a 13 módulo 17. Então, x vai ser igual a 8 ou x vai ser igual a 9. Então, se eu conseguir achar o valor de x, então significa que 13 é resíduo quadrático módulo 17. Então, vocês percebem, pessoal, né, que se tem solução, eu vou ter duas respostas incongruentes, ok? Então, o meu resultado final, ele foi justamente x igual a 8 ou simplesmente x igual a 9. Então, se eu achei o valor de x, quer dizer que o meu 13 ele é um resíduo quadrado módulo 17, ok? Então, obrigado a todos. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência à nossa aula. Curte e compartilha. Tchau!